Opa, não cai não. Fala, Manolos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem. Eu tô bem também, graças a Deus. E olha só, segunda-feira, meio-dia, vídeo novo pra você. Como eu falei, toda segunda-feira, já faz umas 3 semanas que toda segunda-feira ao meio-dia a gente tá lançando um vídeo novo. Avisa todo mundo aí se tem notificação, não tem. Às vezes a gente acaba fazendo um vídeo extra ou outro no meio da semana também. Então se inscreve, ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo. Mas segunda-feira, com notificação, sem notificação, entra aqui no canal que vai ter vídeo novo pra você, tá bom? Queria contar um pouquinho de algo que eu passei. Na verdade, a gente não consegue controlar tudo que acontece na nossa vida. E uma das coisas é que eu sou crente, né? Vou na igreja desde que eu nasci, mas mesmo sendo crente, eu estava acostumado a ver pessoas sendo crentes e fazendo coisas erradas. Então, eu via pessoas que eram líderes, pessoas que, enfim, cantavam na igreja, mas ficavam, tinham relação sexual, tal. Então, pra mim, eu não tô aqui querendo expor nada de maneira nenhuma, mas pra mim isso era algo normal. Então eu cresci achando que era normal uma pessoa ficar, uma pessoa beijar, uma pessoa, enfim, um casal de namorados terem relação sexual. Como vocês sabem, a Thalita foi minha primeira namorada, mas eu orei, eu fiquei com outras meninas, enfim, mesmo sendo crente, eu conheci outras meninas, né? E o que aconteceu foi que, num certo momento da minha vida, há uns 7 anos atrás, mais ou menos, eu tive um encontro com a presença de Deus. Ninguém nem precisava me falar, ó, isso tá errado. Eu comecei a pensar assim, poxa, eu não devia mais fazer isso. Isso não combina mais comigo. Então, tipo, sei lá, eu parei, sei lá, de beber, eu parei de mentir, parei de ficar, porque eu comecei a pensar assim, cara, isso não combina mais comigo. Foi aí que um dia aconteceu de, sem eu querer, sem eu prever ou premeditar isso, aconteceu de eu estar num lugar e eu tava conversando com a menina e a gente acabou ficando. A gente acabou dando um beijo e tudo mais. E aquilo, sabe, me arrasou. Eu tava pensando assim, falar, cara, por que eu fiz isso? Eu não queria ter feito isso. Mas por que eu fui lá e fiquei com essa menina? Poxa, eu não devia, mas eu fiz, eu não planejei, não era algo que eu queria. Eu já estava vivendo uma vida com Deus, eu falei, meu, eu fiquei decepcionado comigo mesmo. E não tem decepção pior do que você se decepcionar com você mesmo. Nesse mesmo momento, eu tinha uma amiga minha que ela estava começando a ir na igreja e a líder dela falou pra ela, assim, pra um grupo de meninas lá, falou, gente, a gente vai fazer um propósito de não namorar durante 6 meses. E aí a menina falou assim pra mim, contou essa história pra mim, eu na hora até dei risada pra ela, dela, assim, falei, nossa, né, nada a ver, porque essas coisas a gente não controla e tal, se for o tempo de Deus e tal. Só que a menina ficou firme lá, e eu vi ela os 6 meses dela, e eu tinha acabado de passar por essa situação, e aquilo, o Espírito Santo começou a falar comigo, cara. Chegou no final do ano, naquela virada do ano, que você fica planejando, nossa, eu não vou fazer mais isso, eu vou fazer aquilo, esse ano eu vou fazer aquilo. E eu falei, eu fiz uma oração e falei, Deus, esse ano eu não vou namorar com ninguém. Vou tirar esse tempo pra não namorar, pra não ficar, pra não beijar, eu não vou, não importa, se eu conhecer a menina de Deus, eu vou, enfim, esperar, passar esse um ano pra eu falar pra ela que é a menina de Deus e, enfim, vou tirar esse tempo pra ficar só eu e o Senhor e a gente vai tirar um tempo pra gente aí, pra você tratar as coisas que tem que tratar aqui dentro. No começo foi bem difícil, porque você passa um tempo, é como se fosse um ciclo, né? Passa um período assim, uns 2, 3 meses, você já começa a sentir aquela vontade, a carne começa a brigar com o espírito, você começa a ficar no vucu-vucu interno lá, só que eu falei, não, eu vou até o final. Quando chegou mais ou menos com uns 10 meses, assim, eu já tava sentindo até que, eu falei, cara, consegui ficar esse um ano, já tava sentindo uma vitória interna, assim, já tava me sentindo feliz. Só que aí veio um sentimento, não sei se com vocês acontece isso de quando você tá num jejum, né? Porque no caso era um propósito, mas era bem parecido com um jejum, no sentido de que eu tinha que me abster de algo durante um tempo. Quando eu às vezes estava fazendo jejum, eu tinha um péssimo hábito, tô tentando parar com esse hábito de que quando eu terminava o jejum, eu ia lá e comia tudo que eu podia. Então, tipo, diversas vezes eu já terminei o jejum indo numa pizzaria, por exemplo, e comendo tudo que eu podia lá na pizzaria. Enfim, e eu comecei a sentir meio que um medo, assim, de um zelo, não sei. Eu falei, cara, já pensou se quando chega no final desse período, eu fiquei, pô, já tava uns 4 meses, assim, sem nada, e um ano já por causa do jejum, quase um ano e meio. Falei, meu, já pensou se quando termina esse propósito, esse jejum, né, que no caso era mais um propósito, eu vou lá e eu, sei lá, saio ficando com todas as meninas, dá uma louca em mim, eu saio ficando com as meninas e eu não consigo me controlar, igual eu não consegui me controlar com aquela menina. E comecei a ficar meio revoltado com isso, falei, não é possível que isso vai acontecer.
Quando chegou no final do ano, e eu tava com isso na cabeça, falei, meu, não posso deixar. E eu tava feliz porque tinha conseguido ficar um ano sem me envolver e tal, e tinha entregado aquele ano pra Deus, mas ao mesmo tempo receoso de que aquilo pudesse voltar a acontecer. Foi aí que eu tomei a decisão de fazer mais um ano. Eu falei, cara, eu vou abrir mão. Eu vou abrir mão porque eu não quero voltar. É aquele sentimento que eu senti de pecado, de tristeza, de decepção. É horrível, eu não quero sentir aquilo nunca mais. A gente tem que entender a graça de Deus, não tô aqui pregando nenhum tipo de legalismo, mas eu senti que eu tinha que fazer aquilo, eu tinha que me consagrar de verdade para que eu pudesse chegar naquilo que Deus queria para mim. E aí, pronto, fiquei mais um ano. E até confesso que o segundo ano foi mais fácil, porque eu já estava um ano e meio, né? Então fui lá e fiquei mais um ano, não foi tão difícil, assim, eu já estava acostumado àquele ritmo e tal. Eu era meio doido, mas era eu lá e eu estava vivendo aquilo com Deus, era um processo interno, Deus estava trabalhando aquilo comigo, né? E foi algo que Deus falou comigo, não estou falando que você tem que fazer isso, talvez Deus está falando com você em outra área da sua vida, mas para mim foi essa área aí. Esse período que eu fiquei, esses 2 anos, foram essenciais, foram cruciais para que eu conseguisse vencer esse pecado e vencer até esse vício que eu tinha enfim, de ficar e de beijar as meninas e tal, me envolver sem ter um relacionamento com elas. Depois disso, eu fiquei mais 2 anos, até acho que 2 anos e meio, talvez 3 anos até eu conhecer a Thalita. E ali nesses momentos eu já tava, enfim, já conversava, se eu me sentisse interessado por mim, eu não tinha problema mais de conversar com ela, eu não tava num período de consagração, mas eu já sabia respeitar meus limites, eu já sabia o que eu podia, o que eu não podia fazer. Demorou mais ou menos um ano, até desde o momento que a gente se conheceu até a gente começar a namorar de fato, mas se não fosse eu ter me consagrado, se não fosse eu ter esse período onde eu tirei um tempo para ficar eu e Deus mesmo em relação àquele assunto, eu acho que eu nunca teria conseguido me controlar, e hoje eu consigo viver um namoro em santidade com a Thalita também. Eu acredito que por conta disso. Que Deus fale com você. Tamo junto, que Deus te abençoe toda segunda-feira ao meio-dia ou a qualquer momento que a gente entender que seja importante para você, tá bom? Até mais, fique com Deus. Se inscreve no canal e deixa o seu joinha.